Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Caríssimos irmãos, estamos então celebrando o segundo domingo depois de Pentecostes. E hoje o Senhor nos ensina sobre os direitos de Deus. Os direitos de Deus. Através da parábola que nós ouvimos no Evangelho, num discurso de Nosso Senhor feito diante dos fariseus, e que nos conta a história de um homem, com certeza um homem dono de terras, um homem tido como autoridade, e que ele oferece um jantar, um banquete, e convida para esse banquete os dignatários, convida pessoas importantes da sociedade da época, autoridades, pessoas de evidência, de expoente, de posses, no meio da sociedade do tempo de Nosso Senhor. E ele convida então essas pessoas importantes, vamos dizer assim, para participar do seu jantar, do seu banquete. E a parábola nos conta que cada um foi dando assim uma desculpa, se excusando da sua ausência. Então o primeiro disse: eu comprei um conjunto de terras, terei que visitar para conhecer, então me dê por dispensado. O segundo também disse: eu comprei uma junta de boi, preciso experimentá-los, preciso conhecê-los, e portanto eu me dê por dispensado. E o outro também disse: olha, me casei, e agora com os deveres matrimoniais e as preocupações e os novos compromissos, eu também me dei por dispensado, e assim por diante. De modo então que os servos deste homem, esse pai de família, então lhe disseram: olha, todos se excusaram. Então o dono da festa disse: então saí pelas ruas e chamai os cegos, os aleijados, as pessoas que são as pessoas do dia a dia, pessoas que não têm autoridade, que não são dignatários, pessoas que sofrem de deficiência, que geralmente não são tidas como pessoas de status social. Por que são tidas como pessoas de status social? Por causa do contexto da época do Senhor. Um cego, um paralítico, alguém que tinha algum tipo de dificuldade, de deficiência física, então não trabalhava, não tinha como trabalhar. Então geralmente ficavam nas portas das cidades pedindo esmola para se sustentar. Além da humilhação da própria deficiência, além da limitação devido à deficiência, ainda viviam a humilhação de ter que pedir esmolas para se sustentarem. Então, um sofrimento muito grande, ficavam nas portas das cidades, e ali isolados e passando por aquela humilhação para não passarem fome. Então, o dono do jantar, o dono do pai de família, disse: então chamai estes, que não são dignatários, não são autoridades, não são pessoas de status social, chamai estes. Então chamaram todas essas pessoas para participar do jantar. Então disseram ao servo: nós já chamamos todos, e ainda há muito lugar, ainda há lugar no banquete. Então o pai de família disse aos servos: então saí pelas ruas, pelas encruzilhadas, pelos caminhos, e trazei todos aqui, obriga-os a vir, para que a minha casa fique cheia. E em verdade vos digo, aí é Nosso Senhor dizendo: em verdade vos digo, todos aqueles que recusaram o meu convite não provarão do meu banquete. E aqui está um grande ensinamento para nós. Deus Nosso Senhor nos chama, Ele chama a todos para provar do seu banquete, ou seja, para a vida eterna. O banquete aqui prefigura, é sinal da vida eterna. E o chamado, o convite para o banquete, significa a vocação a sermos santos, a vocação
a pátria celeste, a sermos concidadãos do céu. Porém, esse discurso do Senhor, esta parábola do Senhor, ela se dirige em primeiro lugar aos judeus. Ela se dirige em primeiro lugar aos judeus. Nosso Senhor estava fazendo discurso diante dos fariseus. Aos judeus porque eles rejeitaram o Senhor. Eles eram os primeiros dignatários, os destinados a entrar na igreja, a receberem a santa doutrina e pedirem o batismo e serem inseridos na igreja, como membros da igreja de Cristo. Eles são os primeiros. E eles rejeitaram o nosso Senhor. Perseguiram o Senhor, e perseguiram a igreja e perseguem a igreja. Depois, esta parábola se dirige também às gentes, às pessoas que estão no mundo, em que Nosso Senhor, através da igreja, as chama, as convida para participarem da vida da igreja, para o banquete eucarístico, ou seja, para a Santa Missa, para a Eucaristia, para a comunhão. O banquete é a comunhão. E esses não querem. De modo que neste belo feriado de Corpus Christi preferiram a praia, a fazenda, o sítio, o passeio, as diversões, do que a Santa Missa de Corpus Christi e sua procissão solene. A grande maioria das pessoas de nossas cidades foram curtir o feriadão, o tal do feriadão, porque não se recusam a atender o convite do Senhor que os chama. Mas também esta parábola se destina à igreja, se destina a nós, que cumprimos os deveres para com Deus, que vamos à missa, que nos confessamos, que rezamos todos os dias, de modo que não podemos pensar que atendemos o chamado do Senhor porque estamos cumprindo por obrigação os nossos deveres religiosos. Estamos cumprindo a obrigação de ir à missa. Não estamos fazendo nada demais. Porém, podemos rejeitar nosso Senhor, não rejeitando a obrigação de ir à missa e cumprir os deveres religiosos como católico, mas podemos rejeitar nosso Senhor pelo pecado, pela prática do pecado mortal, pela falta de luta interior, e não combater o pecado venial, e não corrigir o defeito dominante. Podemos rejeitar nosso Senhor também desta maneira, não lutando contra o pecado, não abandonando aquilo que ofende a Deus. Querer conformar a vida católica, a vida cristã, ao pecado, é rejeitar nosso Senhor. Nós não estamos na situação como os judeus ou como os mundanos, que querem a vida pagã, por exemplo, e que então estão na apostasia, na heresia, no cisma. Porém, podemos rejeitar nosso Senhor não negando a fé, mas podemos rejeitar nosso Senhor negando os princípios da moral católica, quando queremos adaptá-los à vida cristã, o que é impossível adaptar o pecado a uma vida santa. Impossível adaptar o pecado à vida do católico. Justificar o pecado é a nossa excusa. Então nos recusamos a ser todos de Cristo. Nos recusamos a amá-lo verdadeiramente, sinceramente, em toda a verdade. Então esta é a maneira também de rejeitarmos nosso Senhor através do pecado.
A igreja hoje nos lembra sobre os direitos de Deus, nos recordando aquele ensinamento do catecismo, que é a virtude da religião. A virtude da religião é uma virtude natural, virtude que o homem deve cultivar por obrigação, porque esta virtude evoca os direitos de Deus, e evocando os direitos de Deus, evoca os deveres do homem. Ou seja, a virtude da religião nos lembra o dever do homem de prestar culto ao Criador, de prestar culto a Deus. Por isso que devemos ir à missa todos os domingos e dias santos, como nosso Senhor nos manda no terceiro mandamento da lei de Deus, guardar domingos e festas. Ou seja, a criatura tem o dever de dar louvor a Deus, de dar glória a Deus. E nada melhor do que fazer isso através do santo sacrifício de valor infinito, em que o próprio Filho eleva a Deus o maior grau de glória e de louvor através do seu próprio sacrifício de valor infinito, um sacrifício agradável a Deus, um sacrifício imaculado, um sacrifício perfeito. Por isso que participamos ou assistimos à Santa Missa todos os domingos e dias santos, para justamente participar deste sacrifício que nosso Senhor oferece ao Pai, oferecendo a nossa vida, de modo que oferecer a vida no santo sacrifício, o nosso sacrifício, como reza o sacerdote no momento do ofertório, o nosso sacrifício, o meu sacrifício do Padre, e o vosso sacrifício, o sacrifício dos fiéis, que é a luta interior por uma vida santa. Se esta busca de uma vida santa não tem a luta contra o pecado e pela aquisição das virtudes, ou seja, se o católico está acomodado ao pecado, então está rejeitando o nosso Senhor, não está dando a Deus a glória que lhe deve, pelo contrário, está ofendendo a Deus. Está lhe negando a glória que é devida a Deus por direito sobre a criatura. Mas é claro, caríssimos irmãos, que Deus não precisa da nossa glória. Deus não precisa dos nossos louvores. Deus não precisa nem do nosso amor. Nem do nosso amor. Somos nós que precisamos louvar a Deus, glorificar a Deus. Nós que precisamos amar a Deus. Em correspondência, para estar em comunhão com Ele, e estando em comunhão com Ele, nos salvarmos, porque não tem como nos salvarmos se não estivermos em comunhão de amor verdadeiro e sincero com Deus nosso Senhor. Por isso que Ele nos manda amá-lo. Ele manda. Ele não pede, Ele manda. Ele manda. É a ordem do Senhor. Porque é um dever irrenunciável. E ainda amá-lo em primeiro lugar e acima de todas as coisas. Acima de nós mesmos. Acima de qualquer coisa terrena e sobre qualquer afeto terreno. De modo então, caríssimos irmãos, que a igreja nos lembrando dos deveres, dos direitos para com Deus, dos direitos de Deus, melhor dizendo, nos lembra dos nossos deveres para com Deus. E o dever para com Deus não é simplesmente o cumprimento formal desse dever, mas Ele quer o nosso coração, Ele quer os nossos afetos, Ele quer a nossa vida ordenada para Ele, a nossa vida voltada para o céu. Lá está o banquete eterno. E nosso Senhor nos chama constantemente a estarmos diante dEle, diante do sacrário. Ele nos espera no sacrário, nos espera no altar da Santa Missa, Ele nos espera no púlpito, Ele nos espera no confessionário. Nosso Senhor nos espera constantemente. Nosso Senhor nos espera, nos chama, nos convida, nos solicita, através da sua igreja, através do sacerdote,
O ano litúrgico inteiro, com as festas, as têmporas, os jejuns, as mortificações, como as abstinências, as novenas, as devoções. O ano inteiro estamos sendo convocados, convidados, chamados, impelidos, advertidos. É Nosso Senhor que está nos chamando. É Nosso Senhor que está nos convidando para o seu banquete eterno. Então nós não podemos nos excusar disso. Devemos ser generosos e atender o chamado do Senhor. Porque o mundo faz os seus chamados. O mundo faz os seus convites. O mundo faz as suas solicitações. E solicitações muito atraentes, hein? Solicitações muito interessantes. Quantos que estão aqui, não estão aqui nesse momento, porque estão, claro, no seu descanso, hoje é um dia de descanso, sim, tudo bem, mas se esqueceram do dever para com Deus. Mas quantos estão agora no entretenimento, no celular, nas diversões, nas divagações, nos passeios, e também, infelizmente, nos vícios? Estão com a vida voltada para o mundo. Não ouvem e nem querem ouvir, como diz popularmente, entra por ouvido e passa pelo outro, o chamado, o convite de Cristo para o banquete, para a vida eterna. E isso se dá na igreja, nunca fora da igreja, porque fora da igreja não há salvação. Então Nosso Senhor nos chama constantemente, chama a todos. Então devemos ser generosos em ouvir os chamados do Senhor. Não troquemos os deveres para com Deus pelas solicitações do mundo, nem pelas solicitações familiares. Os deveres para com Deus em primeiro lugar e acima de tudo. Isso se dá também na oração diária. O terço, a meditação, a oração da manhã, a oração da noite, o ângelus, a leitura espiritual, o estudo do catecismo, as santas leituras, tudo isso que diz respeito aos deveres do católico diário. Nosso Senhor ali nos chama, aquele horário que marcamos para rezar no terço, Nosso Senhor está nos esperando, Nossa Senhora está com seu olhar do céu sobre nós, nos esperando para que naquele momento nós rezemos o terço. Com certeza nosso anjo da guarda fica nos cutucando quando nós deixamos de rezar para fazer outras coisas, para perder tempo no celular, para perder tempo numa conversa, para perder tempo com entretenimentos, simplesmente sem ficar sem fazer nada, e não rezar, não cumprir o dever, não cumprir os deveres de Estado. O nosso anjo da guarda fica nos cutucando. E a consciência incomoda. Quando a consciência incomodar, é porque Deus, nosso Senhor, está fazendo o seu apelo. Que não troquemos o banquete eterno por momentos de frivolidade, por momentos de passageiros, por momentos transitórios, por coisas que não têm a importância devida. Tenhamos a vida constantemente no dever familiar, religioso, familiar, profissional. Estar lá no dever. Ali estamos conhecendo, amando e servindo a Deus, cumprindo os nossos deveres. Porque esses deveres dizem respeito aos direitos de Deus sobre nós. O homem atual esqueceu isso. Na igreja modernista nem se fala disso. Só se fala do homem. Uma parábola como essa, por exemplo, de hoje, tão profunda, tão interessante. Então, muitas pregações, até mesmo do Leão XIV, em que se cita ali a passagem do Evangelho, se evoca frases dos santos, máximas da teologia e princípios católicos. Muito bem. Depois, acaba se falando não de Deus, mas do homem.
E o que se fala muito, que devemos tomar cuidado, não podemos seguir isso, que é um erro gravíssimo, é a tal da humanização. E Leão 14, mais de uma vez, já falou sobre isso. Que nosso Senhor veio ao mundo, e vindo ao mundo, fazendo-se carne, citando as Escrituras, hein? Citando padres da igreja. Nosso Senhor, ao se fazer homem, ao assumir a nossa humanidade, nosso Senhor se humanizou. Deus humanizou-se. E que, portanto, nós devemos nos humanizar. Que a santificação, ela é a humanização do homem. A santificação humaniza o homem. Seria totalmente o contrário do que a igreja ensina. Daquilo que recebemos dos apóstolos. Nosso Senhor se fez carne, se fez homem para nos divinizar, não nos humanizar. E ao se fazer carne, ele não se humanizou, ele não deixou de ser Deus. Ele assumiu a nossa humanidade. Ele dignificou a nossa humanidade. Ele levou a ordem da graça sobrenatural. Deu ao homem, pelo batismo, a possibilidade de uma vida sobrenatural, de uma vida espiritual, de uma vida interior. Não tem nada de humanização. Que nosso Senhor se humanizou. Não, ele não se humanizou. Ele não veio se humanizar. Ele veio nos mostrar, nos apresentar a sua divindade. Ele veio nos divinizar, assumindo a nossa humanidade. E ele não se humanizou e não nos humanizou. Ele nos divinizou, ou nos santificou, através de sua vida, de seu sacrifício, de sua ressurreição, cujos efeitos recaem sobre nós no sacramento do batismo. A remissão dos pecados. Então, caríssimos irmãos, não se deixem levar por esta pataquada de que nosso Senhor, ao se encarnar, se humanizou e ele veio nos humanizar. Não veio nos humanizar. Veio nos divinizar. Ele não se humanizou, ele apenas assumiu a nossa humanidade para divinizar. Ele é Deus. Ele é Deus feito homem. Deus e homem verdadeiro. Nosso Senhor Jesus Cristo. E também, caríssimos irmãos, devemos tomar cuidado com esta conversa de devemos preservar a dignidade humana. É muito sutil isso aí. Parece que o padre então está contra a dignidade humana. Não se trata de estar contra a dignidade humana. Claro que não. Pelo contrário. Devemos tomar cuidado porque a humanidade perdeu a sua dignidade pelo pecado original. E como nós temos que então preservar a dignidade humana? Não existe dignidade humana, existe a indignidade humana devido ao pecado original, em que o homem está completamente desordenado pelas consequências desse mesmo pecado original. Por isso que o batismo, a primeira coisa que o batismo apaga, redime, é o pecado, é a culpa pelo pecado original. E ainda mantém-se os efeitos desordenados do pecado original, que pela santificação nós vamos ordenando no decorrer do tempo, pela graça de Deus, pela graça santificante. Então, devemos tomar cuidado, é muito sutil. O homem perdeu a sua dignidade. Então, se nós vamos preservar alguma coisa, então vamos preservar a indignidade humana. O homem revoltado contra Deus, egoísta, que abandonou a Deus pelo pecado. O mundo, a humanidade que está sob a lei do pecado. O mundo está sob a lei do pecado. Está sob o poder do príncipe deste mundo. Nosso Senhor fala, o demônio.
A humanidade foi desgraçadamente desordenada pelo pecado original. Então existe uma indignidade humana. A dignidade que existe é a dignidade de filho de Deus. A dignidade de participante da vida divina. Esta é a dignidade. Então esta é a dignidade que nós devemos preservar. E não a dignidade humana. Que leva então à religião do homem e à religião da fraternidade humana, do Concílio Vaticano II, da sinodalidade, da Igreja Conciliar, de Francisco, de Leão XIV, da sinodalidade, da Pachamama. É um mundo, o homem com a sua cultura, com a sua antropologia, com a sua fenomenologia, toda aquela coisa que a gente aprendeu na faculdade, aquelas bobagens que aprendemos na faculdade. É um mundo largado, o homem largado à sua sorte, em que ele tem o seu Deus, um novo Deus, que se iguala ao judaísmo, ao islamismo e a todo tipo de ismos e das religiões afros e asiáticas e orientais e etc. E que, portanto, ali é uma nova religião, uma nova ordem mundial, a nova religião mundial, a nova religião fraterna. Então, é daí que parte essa ideia da humanização e da dignidade humana. Tomemos cuidado com isso. A dignidade que existe é a dignidade de filho de Deus, daquele que se incorporou a Cristo pelo batismo. Essa é a dignidade que existe. Fora isso, não existe dignidade, existe indignidades. Existe indignidade humana. Não, o Senhor não veio nos humanizar, veio nos divinizar. Ele não se humanizou. Ele veio assumir a nossa humanidade para dignificá-la. Segundo a ordem da graça. Porque na ordem natural, a nossa humanidade se tornou indigna de Deus. Se tornou indigna do paraíso. Por isso que perdeu o paraíso em Adão e Eva. Portanto, caríssimos irmãos, o homem largado à sua indignidade, ele não presta atenção aos direitos de Deus sobre ele. Está disperso disso. Vive como se Deus não existisse. Essa é a maior desgraça do homem. Isso não diminui a Deus. Isso prejudica o homem. Aquele que não ama a Deus, não serve a Deus, não glorifica a Deus, na liturgia e com a vida, com os atos, com uma vida santa, esse que se nega a isso, é ele que se prejudica, não Deus. Não Deus. É ele que fica de fora. Porque Deus não precisa do nosso amor, do nosso louvor e da nossa glória. A igreja nos ensina que toda a glorificação, todo o louvor do ofício divino, da liturgia, da própria Santa Missa, todo o louvor que se oferece a Deus, da parte da igreja, é um louvor extrínseco a Deus. Ou seja, é uma glória que se dá a Deus, que, portanto, ela nada acrescenta à glória de Deus, porque a glória de Deus é uma glória eterna, é uma glória implícita. Deus se agrada, quer, reclama o louvor que devemos dar a Ele, a glória que devemos dar a Ele, em todos os sentidos, o amor que devemos para com Ele, acima de todas as coisas. Ele requer isso, sim, ele reclama isso a Ele, porque é direito dele, da parte do homem, criado à sua imagem e semelhança, que tem capacidade de conhecer, amar e servir a Deus. Ele reclama isso a Ele, porque é direito dele sobre a criatura, sobre o homem criado. Mas ele não precisa do homem. Ele não precisa do amor, da glória e do louvor do homem. Tudo é extrínseco a Ele. Mas Ele quer, por quê? Porque nós precisamos, não Ele. Ele quer porque Ele nos ama, porque Ele quer o nosso bem. E nos ama com amor eterno e infinito. E nos ama desde que nem sequer existíamos. Ele já nos amava. Por isso que existimos. Porque Ele nos quis no mistério do seu amor, nos seus desígnios imprescrutáveis.
Ele nos amou e nos quis e nos chamou para a comunhão com Ele. E para que essa comunhão chegue ao ápice, no banquete eterno no céu. Por isso, caríssimos irmãos, em consequência, nós não podemos admitir vivemos num país como o Brasil, em que a sua Constituição afirma um Estado laico e afirma uma democracia completamente panteísta, ateísta. O primeiro parágrafo da Constituição de 1988 é que todo o poder emana do povo. O que nós rezamos na Santa Missa? Como nós chamamos a Deus? Deus eterno e todo-poderoso. Todo o poder vem do povo. Todo o poder vem de Deus, não do povo. Todo o poder vem de Deus. Se todo o poder vem do povo, e aqueles que representam o povo, que estão nos cargos políticos, executivos, no legislativo, se esses concentram todo o poder do povo, porque o representam, formando um Estado chamado de Estado laico, então isso significa que o Estado é Deus. E que, portanto, Ele traça a regra, Ele que determina a vida do homem, a vida do brasileiro, Ele que dita os mandamentos, Ele que dita a norma de conduta, é Ele que educa os filhos, ou deseduca, é Ele, o Estado, que diz ao pai e à mãe como deve educar os filhos. É o Estado que diz ao pai e à mãe se seu filho vai ser homem ou vai ser mulher. É o Estado que diz à mulher se ela deve ter o filho ou deve abortar. É o Estado que decide tudo. É o Estado que manda, porque todo o poder emana do povo. E aqueles que representam o povo, então, concentram todo o poder, é todo poderoso. É um Estado todo-poderoso. E que, portanto, não quer a religião, não quer a fé, não quer a igreja. É separado da igreja, vive à parte da igreja, e não sob ela, como deve ser, como deveria de ser, como sempre foi. Vejamos, caríssimos irmãos, o que nós estamos sentindo na nossa pele. Porque aqueles oportunistas, bandidos, estão escolhendo os nossos destinos. Eles estão fazendo as nossas leis. Eles estão votando as nossas escolhas, que seria a nossa escolha. Eles que estão escolhendo. Estão tirando a nossa liberdade. Estão roubando nossa liberdade. Eles não querem a nossa dignidade cristã. Eles querem a dignidade humana. Por quê? Porque eles que mandam isso. É um laicismo. É o Estado laico. O Estado que é Deus. E que, portanto, não precisa se preocupar em ter religião, em ter fé. O Estado cuida de você. É o Estado que vai escolher tudo, que vai fazer tudo. Estamos numa tirania. Uma tirania do Estado. E nosso povo está subjugado. Não estou falando de política, estou falando de fé. Estou falando de princípio da fé. Onde nós chegamos? Entregamos o nosso país, entregamos a nossa pátria, entregamos nossas crianças, nossos jovens, entregamos nossos destinos, o nosso dinheiro, que é suado, o dinheiro do brasileiro trabalhador e os fiéis que são trabalhadores. Entregamos tudo na mão do Estado.
na mão de bandidos, oportunistas, que estão abusando, que estão tripudiando com a miséria do povo brasileiro, com a desgraça do povo brasileiro. E não vai demorar muito para querer nos proibir também de rezar, de se reunir, de se encontrar. Por isso que o padre fica nervoso quando nós vamos fazer uma procissão e os católicos ficam acanhados. Porque é isso que aconteceu. Nós ficamos acanhados, nós ficamos contra a parede, nos colocaram contra a parede, encerrados em nossas capelas, igrejas e sacristias. Como disse o presidente da República aí na década de 90, a igreja deve ficar na sacristia. É a ideia do Estado laico. Então, o padre fica aborrecido porque nós não bradamos Cristo Rei? Nós não bradamos Salve Maria? Então, nós, numa procissão com a imagem de Nossa Senhora, numa procissão com a imagem de Nosso Senhor, numa procissão de São José, seja qual for, nós devemos ocupar toda a via, toda a rua. Porque nós somos donos da rua? Não somos donos da rua. Mas nosso Senhor Jesus Cristo é. Se Ele é rei, então Ele reina, então Ele é dono de tudo. Porque Ele é Deus. Então devemos ocupar toda a rua. A rua é dele. A rua é de Nossa Senhora. Ela não é a rainha do céu e da terra? Nós não cremos nisso? Então ela é mesmo. Então os carros que parem, as pessoas que deem lugar, as pessoas que se calem, porque Nosso Senhor está passando, porque Nossa Senhora está passando. A rua é de Nosso Senhor Jesus Cristo e de Nossa Senhora. Portanto, nossas procissões não podem ficar acanhadas, com medo do carro que vai passar, de quem virá, de quem vai vir, de quem vai reclamar, se alguém vai xingar. Nós devemos ocupar toda a via, ela é nossa, no sentido de que nós somos pertencentes à igreja, e a igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, o Cristo Rei, a Nossa Senhora que é rainha, ainda mais aqui no Brasil, e que Nossa Senhora é rainha, padroeira e rainha do Brasil. Estamos sob a proteção dela. Ou nós cremos nisso, então não cremos em mais nada. Ou nós cremos apenas no sentido ideológico da coisa. Nós temos os ideais bonitos, mas na prática nós não acreditamos nisso. Ou acreditamos, ou cremos ou não. Vejamos, caríssimos irmãos, como é grave, como é importante que nós nos coloquemos, nos tomemos uma posição como dignos filhos de Deus, até para fazer uma procissão. Devemos prestar a Nosso Senhor um culto público também, nas ruas, para que os homens vejam, para que como Nosso Senhor disse, para que vejam nossas obras, glorifiquem ao Pai que está nos céus. E uma procissão piedosa, devota, deve ocupar as ruas. Os carros têm que parar. As pessoas têm que dar lugar. Porque é de Nosso Senhor. Ele é o dono. Todo o poder emana de Deus. Ele é todo poderoso, não o povo. A democracia é outra coisa. A democracia é a maioria de votos para escolher os seus representantes, para escolher tomar posição sobre assuntos em que cada caso é um caso, como plebiscitos, por exemplo. Então essa é a democracia, né? Ou seja, a população em que vota, em que escolhe, então, e a maioria vence.
Mas a verdade, os princípios da fé, eles não são objetos de votação da maioria. O poder de Deus, quem decide não é o povo. O povo escolhe o presidente da República, escolhe o deputado, o senador, escolhe o síndico do prédio. O povo, na universidade, escolhe o representante de sala. Como no seminário, os seminaristas escolhem o prefeito do seminário, que cuida, que coordena as coisas junto ao reitor do seminário. Isso é democracia. O povo aclama ao soberano, o imperador, o rei, a aclamação. Isso é democracia, isso é outra coisa. Mas todo o poder vem de Deus. E o Estado é apenas um representante do povo para os negócios temporais. E por delegação divina, como ensina a igreja, ensina São Tomás de Aquino, e por delegação divina, ou seja, o poder vem do alto. Nosso Senhor não disse a Apóstolo Pilatos: não terias nenhum poder sobre mim se não fosse te dado do alto. O poder vem de Deus. Nosso Senhor está dizendo aqui que o poder vem de Deus, não vem do povo. O poder não vem do Estado, vem de Deus. Ou seja, caríssimos irmãos, vejamos aí as consequências práticas dos ensinamentos da parábola de hoje sobre os direitos de Deus. Os direitos de Deus. Não podemos negligenciar isso. Nós devemos lutar por isso. Ou seja, estar do lado de Cristo, militar por isso. Devemos preservar isso também na nossa vida e na prática de uma vida santa e na educação dos filhos. Educação dos filhos. Quando o padre diz, olha, na hora da refeição, primeiro se servem os mais velhos. Sim, primeiro os mais velhos. Primeiro os mais velhos. Porque primeiro os pais, as mães, que têm autoridade. Receberam uma autoridade que vem de Deus para educar os filhos. Não vem do Estado. Vem de Deus. Portanto, eles primeiro se servem. Quando essas crianças crescerem, se tornarem pai, mãe, trabalharem, tiverem, os méritos de um pai, de uma mãe que trabalha, que sacrifica, cuida da família, então eles vão comer primeiro. Agora, porque primeiro é Deus, depois a família. O pai do chefe de família, o pai, deve sentar na cabeceira da mesa em casa, presidir a mesa. É um poder que Deus lhe deu. Deus lhe delegou esse poder. É Ele que reza a oração antes e após as refeições. É o pai de família. Ele é a cabeça da casa. É uma dignidade que Deus lhe deu. Faz parte da dignidade dos filhos de Deus. A hierarquia nas coisas. A hierarquia nas coisas. Deus, a igreja, a família, a pátria, a ordem hierárquica, a ordem de valores das coisas. Portanto, caríssimos irmãos, devemos então cultivar na nossa vida a virtude da religião e termos uma vida ordenada para Deus, nosso Senhor, cumprir os nossos deveres para com Ele e, além dos deveres, uma vida devotada a Deus. Uma vida que se preserva do mundo. Por isso que este apostolado aqui, o apostolado de Osasco, é o meio que nosso Senhor nos dá. Aqui não é um horário de missa, aqui é um apostolado. Aqui não é uma capela com horário de missa, missa tridentina. Aqui é um apostolado. É um meio que nós temos para nos preservar do mundo, para nos manter na fé, para nos manter na verdadeira igreja, para cultivar esses valores do Evangelho, da doutrina católica, da moral católica. São meios. Aqui não é só um horário de missa, não. Aqui é um apostolado. Por isso devemos nós também fazer apostolado. Nós que temos conhecimento destas coisas, teremos que prestar contas a Deus de tudo isso que nós conhecemos, destas verdades, e fazer apostolado com aqueles que estão perto de nós, de modo a levá-los para a Santa
Missa, para a confissão, para o terço. É Nosso Senhor que os chama através de nós, que os convida para o seu banquete. E vamos receber muitas escusas, receber muitas justificativas. Mas nós devemos persistir. São Paulo chega a dizer que devemos até fazer isso oportuna e até inoportunamente. Sermos até inoportunos. Por quê? Porque quando estamos convidando alguém para vir na Santa Missa, para rezar, para se confessar, para fazer um catecismo, seja o que for, referente à salvação, à santificação, aquele que vem, que atende nosso convite, não está fazendo favor nenhum para nós. Não está fazendo favor nenhum. Nós que estamos fazendo um favor para eles. Porque estamos abrindo seus olhos para a sua santificação, para a sua salvação. Abrindo seus olhos para os direitos de Deus sobre ele, sobre ela. E os deveres dele e dela em relação a Deus, que são cruciais para a sua própria salvação, sem os quais não se salvam, não se salvarão sem a igreja. Portanto, caríssimos irmãos, nós temos o dever de fazer apostolado. Por isso que quem está acostumado, acomodado ao seu horário de missa, preste bem atenção nisso. Preste bem atenção nisso. Não pensa que cumprindo o horário de missa que vão se salvar. É preciso ainda mais. Vem na missa todos os domingos? Muito bom. Isso é muito bom. Os dias santos de guarda, muito bom. Claro. Por isso que o padre faz questão de estar à disposição para que, dando os meios para que os fiéis possam cumprir os preceitos. Mas não fiquemos só no preceito. Nós temos que nos santificar, lutar contra o pecado, buscar uma vida santa. Por isso o padre chama a atenção à confissão frequente, à aquisição das virtudes, mas também temos que fazer apostolado com aqueles que estão perto de nós, em casa, na vizinhança, no trabalho, no trem, no metrô, no trânsito, onde estivermos. Temos que fazer apostolado com aqueles que Deus coloca perto de nós, para que eles também se salvem, porque teremos que prestar contas a Deus disso. Devemos reclamar os direitos de Deus para as pessoas, alertá-las para que abram os olhos, para que venham à Igreja Católica Apostólica Romana, para que conheçam, amem e sirvam a Deus nosso Senhor. Ou seja, caríssimos irmãos, isso é muito grave, isso é muito sério. Não podemos descuidar desses nossos deveres, que incluem também os deveres de apostolado. De apostolado, que é um grande ato de caridade para com estas almas. Não fiquemos acanhados, não fiquemos desanimados porque receberemos negativas. Não. Aquele convite para um terço, para uma confissão, para a Santa Missa, para um terço na casa da própria família, esses convites, essas solicitações que fazemos, oportuna e até inoportunamente. Por isso que isso deve estar acompanhado de orações e sacrifícios, né, de terços diários. Porque não são nossas palavras que convencem. E convence a graça de Deus. As palavras são meios, não são fim. É a graça de Deus que está a finalidade, para tocar aquela alma e salvá-la. Então não fiquemos desanimados, porque num momento ou outro aquele convite vai ressoar naquela consciência. Às vezes na hora da morte pode ser causa de um arrependimento e da salvação de uma alma. Portanto, caríssimos irmãos, peçamos a Nossa Senhora, a Nossa Santíssima Mãe, a graça de interiorizarmos esses ensinamentos, de colocá-los em prática no nosso dia a dia, de cultivarmos esses valores, de cultivarmos esses preceitos, né? Esses ensinamentos santíssimos que a Igreja nos oferece. Pensamos a ela então com muita humildade, que nos dê a graça de compreendê-los, né? De aprofundá-los, e que se tornem propósitos firmes, propósitos concretos, verdadeiros, sinceros, diante de Deus e diante de Nossa Senhora. E pensamos a ela com muita humildade e confiança, que nos dê a graça de no dia a dia colocá-los em prática.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.